Eu vou falar um pouquinho sobre Stretta. É um procedimento que nem todos os pacientes acabam passando, né? Às vezes conosco da parte da nutrição, mas lá na Endovita a gente tem trabalhando junto isso para ver se melhora esse paciente, porque ele tem que entender que não é só o procedimento que vai fazer ele mudar essa qualidade de vida, esse perfil da alimentação dele, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a parte nutricional para o procedimento. Então, quando a gente pensa na fundoplicatura laparoscópica, ela vai melhorar os sintomas dos pacientes, reduzir, normalizar a exposição ácida ao esôfago e controlar essa pirose e a regurgitação. Mas nem todos os pacientes querem fazer dessa forma, né? Então, a gente percebe que 1 em cada 3 pacientes não respondem bem ao tratamento com os inibidores de bomba de prótons, né? E questionam muito a questão desse tempo de medicação, esse uso prolongado, esses novos estudos que vêm surgindo, né, falando do uso prolongado associado ao câncer, a outras patologias também, tem gerado certos conflitos com esse uso maior, e os resultados mesmo da cirurgia, que a gente sabe que nem todos os pacientes fazendo a cirurgia têm um resultado satisfatório depois, né? Então, o que a gente vai percebendo? Que a endoscopia é uma lógica da progressão mesmo de tratamentos mais inovadores para a doença, assim como aconteceu na ortopedia, na cardiologia, a gente percebe que hoje o tratamento do refluxo gastroesofágico ele vai estar totalmente ligado aí aos procedimentos endoscópicos. E hoje a gente usa muito o sistema Stretta, que é um sistema de radiofrequência, que é um procedimento muito simples, minimamente invasivo, e de baixíssimo risco, né? A gente percebe que os pacientes estão tendo uma boa adesão, eles acabam ficando muito incomodados, né, com o quanto o refluxo incomoda no dia a dia, e essa busca ativa por esses tratamentos agora mais alternativos, menos invasivos, tem sido cada vez maior. Hoje já tem mais de 37 estudos clínicos sendo feitos, 18 mil procedimentos no mundo todo, e a gente percebe que esses pacientes vão tendo melhora desses sintomas de forma duradoura, então 4, 10 anos sem precisar fazer uma nova intervenção. Tem pacientes que já logo de imediato já tem essa melhora rápida. Ele é um procedimento muito rápido, muito simples, em torno de 45 minutos. Ele é sedado por anestesia, feito sempre por endoscopista. O especialista vai inserir, né, o tubo no estômago e vai enviar essas ondas de radiofrequência que vão ajudar a fazer uma hipertrofia dessa musculatura. Então, como essa musculatura estava ali relaxada, né, e permitindo subir o líquido, com essa hipertrofia a gente tenta trabalhar para esse refluxo, esse líquido não continuar voltando. Aqui a gente consegue perceber bem na imagem, né, ali o músculo fraco, permitindo que esse líquido vá e volte, a pessoa tendo bastante desconforto, e que a gente sabe que a qualidade da alimentação pode melhorar ou piorar esse quadro clínico. Após feita a terapia, a gente percebe ali um músculo mais fortalecido e mais espesso que vai prevenir esse refluxo. Mas, claro que não vai ser sozinho, né? Então, mais de 25 mil procedimentos no mundo, já com 17 anos de estudo. Então, a gente, apesar de hoje ele estar se disseminando e a gente está implantando isso nos nossos consultórios, já é um tratamento antigo, né? A gente vê que as inovações cada vez vai melhorando, as técnicas mais simples e menos invasivas, e aí vários estudos aí já de longo prazo. E a gente percebe que esses pacientes, eles ficam muito confortáveis em fazer por essa segurança que a gente traz para eles, né? De ser um procedimento simples, por eles estarem cansados desse tratamento clínico não resolutivo, né? Então, ele fala, mas eu não aguento mais, eu durmo quase sentado, de pé, de ponta cabeça, a minha cama já tem uma escada, né? Eu já tirei tudo, já tirei os irritantes gástricos, já melhorei, fracionei, e esse cansaço mesmo da medicação. E a gente percebe também esse refluxo, que é, além dos pacientes convencionais, a gente tem tido muito nos pacientes pós-cirurgia bariátrica, que também é uma outra área de atuação da equipe da endoscopia, que a gente percebe que na gastrectomia vertical, 84% desses pacientes já tinham refluxo prévio,
8,6% dos pacientes acabam desenvolvendo depois, quem não tinha antes, e se eles não melhoram, muitos casos podem ser convertidos no bypass, que às vezes, muitas vezes até já melhora o quadro clínico, mas também nem todo paciente quer fazer um bypass, né? Às vezes ele já atingiu o peso, ele está bem, ele só está incomodado realmente com o refluxo. Já no bypass, 50% dos pacientes melhoram, já com a técnica mesmo cirúrgica. Claro que a gente sabe que é multifatorial, né? A perda de peso, a diminuição da pressão intragástrica, a melhora da alimentação, a melhora da qualidade de vida. Então, e é claro, toda a parte fisiológica. Só que muitas vezes, se esses outros 50%, se uma parcela ainda tinha e não melhora, a gente não consegue converter esse bypass numa fundoplicatura. Então, muitas vezes, o Stretta também é uma boa alternativa nesse sentido. Esse paciente, como que normalmente a equipe endoscópica faz a seleção deles, né? Eles não respondem ou não são tolerantes, né, a toda essa medicação, não desejam ou não querem, né, não querem fazer a cirurgia, muitos têm medos, têm alguns receios, por ser a doença do refluxo não erosiva, refluxo para vias respiratórias ou extraesofágicos, que a gente percebe que muito paciente às vezes começa a desenvolver dificuldade na fala, rouquidão, de tanto que queima, né, muitas vezes as cordas vocais. O refluxo pós-fundoplicatura mesmo e após a gastrectomia vertical ou bypass. E quando a gente pensa na dietoterapia desse procedimento, a gente não tem literaturas específicas para o Stretta, mas a gente acaba trabalhando muito baseado nas outras técnicas e trabalhando muito o que a gente tem na prática clínica em relação ao tratamento do refluxo mesmo. Então, o que sempre a equipe de endoscopia pede é que o paciente faça uma dieta líquida por 2 dias após o procedimento, para favorecer mesmo um repouso gástrico, ajudar nessa cicatrização, evitar que ele se empolgue e acha que, já que ele fez o procedimento, ele já pode comer um bife à parmegiana, tomar uma cerveja e tudo junto e uma feijoada, né? Então, é até uma forma de fazer uma conscientização psicológica, né, de ele entender que ele está fazendo um procedimento que não tem corte, não tem sangue, ele vai embora no mesmo dia para casa, então ele acha que é tudo muito simples, mas não é assim também. Então a gente pede esses 2 dias, só que ao mesmo tempo a gente sabe que para o refluxo dieta líquida também não é favorável. Então, a gente acaba deixando esses 2 dias como um pós-procedimento mesmo. Aí, nessa fase, o paciente ele já consegue tomar leite, iogurte, dependendo dessa tolerabilidade dele. Alguns, a gente acaba optando por tirar a lactose nesses primeiros dias, para evitar esse desconforto, fazer os caldinhos de sopa, gelatina, picolé, tudo que traga um pouco de saciedade, porque a tendência é ele sentir fome, né? A gente não está mexendo com um procedimento para perda de peso. Os que ainda vêm de um tratamento de bypass, às vezes eles não têm tanta fome em relação a isso, mas se é só um tratamento de refluxo simples, eles sentem um pouco de fome, mas não são queixosos por saberem que são só 2 dias, é muito rápido, né? E depois a gente já progride, em média, para 5 dias de dieta pastosa, que é também o que a equipe pede, para deixar o organismo estabilizar. Nessa dieta pastosa, a gente já começa a conseguir entrar com os purezinhos, batata cozida, uma proteína bem moída, bem leve, com pouca gordura, para ele não fazer distensão abdominal. E depois desses 5 dias, a gente já entra numa dieta mesmo geral para refluxo nos primeiros 30 dias, ele evitando naturalmente os irritantes gástricos, bebida alcoólica, refrigerante, muito chocolate, que a gente sabe que eles gostam bastante, uma dieta mais rica em fruta, legumes e verduras, principalmente as verduras, a gente priorizar mais as cozidas nesse período no começo, pela questão da fibra, porque eles relatam um pouco de desconforto no começo, né? Como está fazendo aquele estreitamento ainda ali do esôfago, eles sentem um pouquinho. E o fracionamento, eu acho que é uma coisa que é fundamental para qualquer paciente que tem refluxo, mas é o nosso papel reforçar isso com eles, né? A gente sabe que o fracionamento da dieta ele é fundamental para tudo, né? Até para a qualidade de vida, manutenção do peso, psicologicamente para não ter a compulsão alimentar, né? Porque fica o dia inteiro sem comer, depois vai lá e come a porta, tudo que acha que é pela frente, mas no refluxo é mais importante ainda, para ele não fazer grandes volumes. A questão dos líquidos, né, junto com as refeições, ainda é algo que a gente precisa trabalhar muito com esses pacientes,
que no começo eles aderem, mas logo depois eles voltam, porque são pacientes que não tão muita continuidade no consultório com a gente, né? Ele vem para a primeira orientação, às vezes volta no primeiro retorno, mas depois, na hora que ele acha que ele está bem, ele já não precisa mais voltar com a gente. E ele vai voltar depois de 4 ou 5 meses, e às vezes ele fala assim, nossa, melhorou, mas parece que não melhorou. E aí, quando você vai fazendo recordatório alimentar, ele voltou os mesmos erros de novo, de não fracionar, de deitar logo após as refeições, então a gente percebe isso muito frequente. Então é uma aula bem simples, porque a gente acaba não tendo muita atuação nutricional, mas é um procedimento que tem ajudado muito, principalmente para a gente que faz esse consultório de parte clínica, né, desses pacientes de refluxo que voltam 2, 3 meses e muitas vezes eles acabam abandonando o tratamento, porque é uma dieta muito restritiva, muito chata no dia a dia, então eles acabam ficando um pouquinho desanimados aí nesse tratamento clínico não tão efetivo, tá bom? Obrigada, gente.